Irmãos e irmãs, estamos celebrando o 23º domingo do tempo comum. Primeira leitura de hoje do livro do profeta Isaías. Precisamos contextualizar que essa leitura foi escrita, tem um contexto da época em que o povo de Deus estava no exílio. Com certeza, para o povo judaico, o maior sofrimento da sua história é quando eles foram arrancados da sua terra, do seu templo, dos seus costumes, enquanto um povo de Deus, uma nação santa, dentro de um lugar geográfico, e foram feitos escravos. Isso aconteceu mais de uma vez na história desse povo, e com certeza eles deram um grande testemunho de perseverança e constância na fé, mesmo diante da provação, da desolação. Por isso, a palavra que Isaías profere ao seu povo é uma palavra de encorajamento. Criai ânimo, não tenhais medo, vede, é vosso Deus que vem para vos salvar. Com certeza a morte os rondava constantemente, porque além da escravidão, era preciso fazer com que, nos seus costumes, fazer com que no seu trabalho, eles fossem obedientes às determinações, às ordens daqueles que o escravizavam. Então, é importante que nós possamos acreditar na nossa vida que mesmo diante daquilo que nos sufoca, daquilo que coloca a nossa vida à prova, nós somos convocados a dar testemunho da fé que nós professamos. Não podemos abrir mão disso, porque se nós abrirmos mão dessa fé que nós professamos, com certeza as outras coisas perderão o seu sentido, porque todas as coisas nesse mundo são passageiras, mas a nossa fé nos faz permanecer diante de Deus, nos faz nos tornarmos constantes na direção da pátria que o Senhor nos oferece, da pátria celeste. E a profecia de Isaías vem de encontro ao Evangelho, porque com certeza nós encontramos na imagem do coxo, do surdo, do mudo, do cego, a imagem da nossa limitação humana, não simplesmente da limitação física de quem não consegue andar, quem não consegue ver, ouvir ou falar, mas olhando toda essa falta dos sentidos diante de Deus. Quando não conseguimos dar passos em direção a Deus, quando não estamos abertos à palavra do Senhor que vem ao nosso encontro, como uma semente que cai no nosso coração, para que assim germine, cresça e frutifique. Quando não somos capazes de anunciar a palavra de Deus ou de ver as maravilhas que Ele realiza na nossa vida. Então, o maior milagre que nós precisamos fazer acontecer entre nós é justamente o rompimento das limitações que nós impomos a nós mesmos. Como eu disse, mais do que a limitação física, é a limitação espiritual. E quando nós olhamos, tanto na profecia de Isaías quanto no Evangelho, esta falta dos sentidos físicos representam também a falta do sentido espiritual. No Evangelho nós vemos Jesus que sai de novo. A missão de Jesus está sempre em movimento. E nós também precisamos aprender de Jesus Cristo que se nós queremos fazer alguma coisa em seu nome, realizar maravilhas pela causa do reino de Deus, nós precisamos nos desinstalar, sair do nosso lugar, nos desestabilizar, não no sentido da inconstância, mas no sentido de quem se lança, de quem se arrisca, de quem se confia em Deus e assim assume os riscos da missão. Jesus sai de novo e de novo e de novo e ele vai ao encontro das pessoas. Ele não fica esperando que as pessoas o procurem. Jesus começa a anunciar, começa a mostrar os seus prodígios fora de casa, quando vai ao encontro daquelas pessoas que necessitam. E muitas vezes, até em algum momento informal, as necessidades surgiram e Jesus, ele agiu. E é assim que nós devemos encarar a nossa vida cristã. Quem permanece estático no seu lugar, procurando estabilidade, com certeza
não vai conseguir fazer um verdadeiro anúncio da fé, assumir o seu papel de edificador do reino de Deus. Somos cooperadores de Cristo com essa missão, de fazer edificar entre nós o reino de Deus. Isso pode ser feito na nossa casa, na comunidade, no trabalho, aonde nós estivermos. O ato de nos desinstalarmos, ele tem que começar interiormente, quando nós muitas vezes damos o primeiro passo, quando nós muitas vezes assumimos os riscos, quando a iniciativa parte de nós. E nós precisamos encarar isso. Não podemos permanecer estáticos na fé. A fé nos coloca em movimento. A fé é um combustível que nos faz caminhar, que nos faz ir em direção a Deus, que nos faz, aonde nós estivermos, dar um testemunho autêntico de Jesus Cristo. E o interessante é que, diferente de outros lugares que Jesus vai, esse sair de novo é para uma região estrangeira, a região dos pagãos, dos israelitas decaídos na fé, daqueles que estavam à margem, daqueles que não faziam parte do povo de Deus, segundo a tradição judaica. E Jesus vai ao encontro deles, para nos ajudar a entender que, quando há um coração aberto, independente de qualquer pessoa, o Senhor alcança. O que muitas vezes aparece como impedimento da ação de Deus é o nosso coração endurecido, fechado, inflexível. Por isso nós não podemos ser juízes da relação que o outro tem com Deus. Às vezes nós nos assumimos como referenciais de quem tem fé, de quem é muito piedoso, e tantas outras questões que nós podemos levantar que são de qualidade da nossa vida cristã. Mas nós não podemos achar que estamos acima dos outros. E nesse sentido, Jesus vai ao encontro daqueles que estavam fora do lugar aonde a tradição judaica considerava o lugar do povo de Deus. Então ele vai à região de Tiro, de Sidônia, e vai atravessando toda a região dos pagãos. E também há um movimento correspondente. Jesus vai, mas o verbo do Evangelho nos indica que eles trouxeram um homem, eles vieram ao encontro de Jesus. O Deus que vem ao nosso encontro e o movimento dos necessitados que reconhecem o movimento de Deus e vão ao seu encontro. Nós devemos viver ansiosos por esse encontro. Por isso não devemos ficar instalados, estáticos, acomodados. Devemos dar passos também em direção ao Senhor. E ali aonde o milagre acontece, apresentaram aquele homem surdo que falava com dificuldade a Jesus Cristo. E ali Jesus retira aquele homem para um lugar à parte. Jesus foge da multidão. Jesus faz com que também a sua ação seja uma experiência da intimidade daquele homem, só ele e o Senhor. E ali o milagre aconteceu na vida daquele homem. Efatá, abre-te. Esse é um rito que faz parte do nosso batismo. Na celebração do batismo católico, há um momento em que o padre, o diácono, ele vem com a mão e toca o ouvido, os lábios de quem vai ser batizado e profere estas palavras, Efatá, para que os nossos ouvidos se abram à palavra de Deus e os nossos lábios possam agradecer, possam proclamar, possam anunciar o amor de Deus, a palavra de Deus, possam dar um testemunho de fé. Mas se não houver um coração disposto, com os ouvidos abertos, os olhos atentos, os passos em movimento, então nós ficaremos perdidos no meio desse caminho. Nós não podemos nos colocar numa atitude de quem é autossuficiente. Devemos nos deixar ser conduzidos por Deus, pedir a Ele que abra os nossos ouvidos, que anuncie os seus amores, a sua misericórdia, os seus louvores a Deus por meio dos nossos lábios. Nós devemos nos fazer instrumentos de Deus nesse mundo.
dar esse testemunho também de quem se deixa ser conduzido, de quem não assume de uma forma autossuficiente a própria vida. A autossuficiência nos levou ao pecado da humanidade, daqueles que se romperam com Deus. Então agora, com essa atitude de Jesus Cristo, de tocar o surdo, o mudo e dizer, abra-te, Jesus rompe com aquela cadeia, com aquela prisão que o primeiro homem impôs para a nossa humanidade, aonde ali nós experimentávamos de uma forma integral uma relação com Deus, e agora nós recuperamos os sentidos da nossa existência em Deus, existir em Deus, sentir em Deus, fazer com que a nossa vida, nossa ação missionária, evangelizadora, tenham um verdadeiro objetivo, que é ajudar a ser luz, ajudar a edificar o mundo, o reino de Deus, a partir daquilo que nós aprendemos de Jesus Cristo. E, por fim, a carta de São Tiago, o patriarca dos apóstolos, aquele que foi o primeiro chefe da igreja de Jerusalém, que, como eu já disse outras vezes, é um apóstolo da praticidade, da objetividade, nos ensina a virtude da igualdade, da fraternidade. Não façam acepção de pessoas. Não podemos nos fazer superiores e inferiores uns aos outros quando nós nos colocamos como filhos e filhas de Deus. E, infelizmente, isso acontece muito no nosso meio. Muito. E nós precisamos nos vigiar, nos policiar diante desse comportamento que é um contratestemunho para nós. Se nós professamos a fé em Jesus Cristo, somos batizados, nos tornamos filhos e filhas de Deus, não podemos nos olhar, nos relacionarmos com essa diferença. Devemos nos ver como irmãos e irmãs e ter a consciência de que a missão da igreja, isso não sou eu, não é o Papa Francisco, não são bispos que estão dizendo, é a igreja de Cristo, aqui, já lá nos primórdios, por meio do apóstolo Tiago, quando nós fazemos com que os excluídos, os marginalizados, os sofredores, ocupem o mesmo lugar que todas as outras pessoas. Jesus inúmeras vezes traz aquele sofrido, aquele excluído para o centro. E nós precisamos também fazer com que os filhos e filhas de Deus tenham o mesmo lugar no seu reino e também na sua igreja. Então, que nós possamos nos unirmos na fé, na esperança, na caridade, na prática das boas obras, buscando acolher a palavra de Deus que nos orienta, que nos ajuda numa vivência mais autêntica da nossa fé e assim darmos esse testemunho que se torna luz para o mundo. Mas não um testemunho de superioridade, mas um testemunho de fé e de confiança em Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.